Olá, aqui é Augusto Miranda. Eu sou advogado há mais de 35 anos e há quase 50 lidando com direito, mas eu quero falar sobre a situação que o Brasil está enfrentando com relação à classificação feita pelos Estados Unidos através do secretário Marco Rubio, obviamente com a concordância absoluta do presidente Donald Trump, que classificou as organizações criminosas PCC, Primeiro Comando da Capital, e CV, Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, como organizações terroristas. Eu quero abordar a sensação que nos passa representantes da esquerda brasileira, como, por exemplo, Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tantos outros. Eles tentam passar para a população, principalmente por aqueles que não analisam muito, as pessoas não têm muito tempo, as pessoas têm que lutar, têm que trabalhar, correr para lá e para cá, então não tem muito acesso, não tem como se dedicar, se debruçar para compreender esses fenômenos. Então eles enganam, mentem, é uma mentira. O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que ia para a Europa e lá mentia à torta direita, dizendo que tinha 30 milhões, 35 milhões de crianças na rua, com fome, pedindo. E alguém teria dito, né, que Lula não fala isso. Se tivesse 30 milhões, a gente não andaria nas ruas. Então ele chutava mais os estrangeiros, né? Os gringos gostavam de ouvir, porque não tinham dado nenhum, não tinha fonte nenhuma. Ele se gaba, ele se alegra, ele goza, ele evolua, né? Quando declara isso, como se fosse o espertalhão do mundo. O cara caiu no descrédito das pessoas que pensam, que raciocinam. Eu não quero simplesmente falar que a esquerda não presta, massacrar a esquerda. Tem coisas boas na esquerda. A luta, né, por melhorias tem que ser reconhecido, né? Eu só tenho um problema com o Karl Marx, um homem muito inteligente, mas um fracassado, na minha opinião. Alguns filhos dele morreram de inanição, de falta de tratamento. Foi sustentado por uma mulher e por um rico, um milionário. Não vou entrar nisso agora, mas é uma figura inteligente, mas bom seria se eu nunca tivesse nascido. Por quê? Ele criou a luta de classes. Até aí tudo bem, eu acho que uma classe deve lutar pelos seus direitos. Mas essa luta de classe, ela não pode ser um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar, para galgar posições, para melhoria de vida. Isso é legítimo, isso é bom, a esquerda tem isso de bom. No entanto, nós temos que pensar o seguinte: esse sistema, né, adotado pela esquerda, ele só dá certo em países pequenos, muito ricos, que têm capacidade de gerir recursos para socorrer a todos. Somente nesses países que já eram ricos, já estavam completamente equilibrados, aí dá certo, porque começa a gastar o dinheiro que arrecada para ajudar pessoas. Isso é muito bom. Muito bom para socorrer por um certo período, com finalidades muito claras, não como algo eterno. Se uma pessoa é cega, aleijada, doente, terminal, velhinho, não vai mais produzir, tudo bem, vamos ajudar essas pessoas. Vamos ajudar as pessoas a saírem das drogas, do crack, da cocaína, do vício. Vamos ajudar essas pessoas. Eu sou inteiramente a favor e trabalho com isso, eu faço isso. Mas eu não vou pensar em hipótese alguma que uma ideologia que tem a luta de classe como fim, como finalidade,
para a sua própria existência vai servir para alguma coisa. Você é trabalhador e você tem os empresários e você lutar por melhorias, ótimo. Conquistou aquelas melhorias, volta à normalidade. Não, mas não é isso que a luta de classes prega. É uma luta constante, é uma inimizade. Aí começa a evoluir para dividir a sociedade, dividir para fragmentar, para fragilizar. E aí coloca empregados contra patrão. Não é para ter empregados contra patrão. Empregados podem lutar por suas melhorias. Resolveu, vai trabalhar. Vai trabalhar. Porque o patrão é normalmente uma pessoa que desenvolveu uma capacidade muito grande que você não vai encontrar em qualquer trabalhador. Ah, mas tem trabalhador com potencial. Que maravilha! Que eles também se tornem um potencial empresários. Mas nem todos têm essa vocação, têm esse desejo, têm essa capacidade empreendedora. O empreendimento exige um talento, uma visão de mundo, uma organização, uma capacidade, uma energia muito grande. São muitas horas de trabalho, não é fácil ser patrão, ser empregador. É bom, muito bom para quem está de fora vendo. Muitas empresas vão bem, mas muitas empresas colocam empresários em situação tão terrível que passam 30 anos, eles ainda estão pagando o preço por coisas que aconteceram, 30, 35 anos. Eu sei, eu sou advogado há mais de 35 anos. Eu tenho clientes assim, que desde 1997 vêm sendo executados, perseguidos, quando poderiam estar produzindo e não conseguem. Então eu penso o seguinte, a luta de classe, ela é legítima. Os avanços sociais, os avanços profissionais, tudo bem, deve existir, mas não como um fim em si mesmo eterno. Bom, aí nós temos aí a classificação das organizações criminosas como organizações terroristas pelos Estados Unidos. E nós vemos agora o governo brasileiro, através do presidente Inácio Lula da Silva, e de ministros, e de senadores e deputados chorando, gritando, esperneando, e Lula dizendo, nós estamos combatendo, isso é um problema nosso, os nossos criminosos, nossos não, Lula, seus criminosos, os seus criminosos, que você durante 20 anos não combateu, que você protege, que você sinaliza a todo tempo. E não é só você não, é o governo inteiro. É a Suprema Corte, com sinalizações claras de amparo, de amizade, de proteção. E aonde vai chegar? É bom, né? Você está numa cidade, que você vem no seu carro, quando você está com o carro blindado, qual a segurança que você tem? E quando você está carro normal, que não é blindado? Eu vinha pela Avenida Ayrton Senna, da Barra da Tijuca para Jacarepaguá, e eu estava na lateral que vai para Jacarepaguá, e tem a linha amarela que vai para a Avenida Brasil, e nessa época ainda não tinha um escape, um pouquinho mais adiante eu tinha que estar na pista que já ia selecionada para Jacarepaguá, que era logo no início da linha amarela, ali entre Barra e Jacarepaguá. E, meu amigo, eu estou vindo, daqui a pouco eu vejo um carro de polícia e ele começa a parar os carros. Ele me parou. Tinha um carro na frente e o meu. Aí ele deixou o carro da frente passar. Eu pedi para ele me deixar passar, ele me deixou passar. Mas antes de eu passar, o que eu vi foi troca de fuzilamento, fuzis de um lado e para o outro, estourando a polícia de um lado, os bandidos do outro, e fuzis, raspava, passava naquelas alambradas, um negócio de pânico nas ruas, das principais avenidas, a Barra da Tijuca, que liga com Jacarepaguá, e liga com a Zona Norte, liga com a Avenida Brasil, mais à frente, na linha amarela. Que isso, eu escapei.
aquele tiro poderia vir a mim, eu seria só mais um. Quantas vidas a gente já viu perder por causa disso? No outro dia pararam a Avenida Brasil, queimam ônibus, queimam pneu nas ruas, cheio de barricadas, todas as comunidades. E esse governo dizer que combate, depois que começou a ser apertado pelo presidente Lula, puxou a orelha, aí começou a fingir que ia cuidar de uma coisa que nunca cuidou, que faz amizade. Bom, a grande questão da esquerda é dizer que agora o Trump vai invadir o Brasil. E que Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são traidores. E o PSOL já encaminhou para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que é comandada por um pau-mandado, uma vergonha. A cara dele já denuncia tudo. Foi sócio do Gilmar Mendes. Um cara que é um subserviente, uma marionete na mão do Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha. Esse homem, eu teria vergonha. Eu teria vergonha de ter nascido se fosse ele. Que coisa terrível. Então, já encaminhou para ele uma representação contra o Flávio Bolsonaro como traição da pátria. Está vendendo a pátria, traindo a pátria. E a reação é essa, uma reação terrível. Mas vamos pensar o seguinte, o Brasil tem os aeroportos, os principais, Guarulhos e Galeão. Que rota tremenda do tráfico. Nós vamos encontrar Deolane Bezerra, amiga do Lula, que ama o Lula, totalmente comprometida, e havia um plano para assassinar Flávio Bolsonaro, porque se ele entrar, vai prejudicar os negócios. Nós vamos encontrar ela totalmente ligada a um homem muito famoso chamado Marcos Williams Herbes Camargo, o Marcola. Nós temos que nos ponderar, temos que parar e analisar que nós temos fronteiras gigantescas e que essas gigantescas fronteiras são livres para o tráfico e entra de tudo quanto é maneira. Nós temos que lembrar que na Baía de Guanabara há tráfico. Nós temos que lembrar que na Baía de Guanabara rola muita coisa. E nós temos que nos lembrar que nós temos autoridades corruptas, que o dinheiro comanda e faz o que elas querem. E nós temos que nos lembrar que essas organizações criminosas, agora terroristas, lidam com bilhões, só de lavagem de dinheiro recentemente levantado, 52 bilhões de reais. Então é muito grave. Os bilhões compram juízes, os bilhões compram desembargadores, os bilhões compram ministros, os bilhões compram políticos, os bilhões compram policiais corruptos. Nós temos que nos lembrar que 26% da população brasileira está sob o domínio do tráfico dessas organizações, que agora são classificadas como terroristas. Isso é o tamanho do México, dominado. Nós temos que lembrar que o Brasil é simpático a essas coisas, o governo atual brasileiro é simpático a tudo isso. Nós temos que lembrar da Venezuela, que mantinha seu poder através do tráfico, e que Lula é amigo de toda aquela liderança, desde o Hugo Chávez ao Nicolás Maduro, totalmente ligada, e a esquerda ligada, a esquerda deu apoio o tempo todo. Nós temos que nos lembrar que existem muitos ataques do crime organizado contra policiais, contra autoridades, contra a sociedade. Nós temos que nos lembrar que, em nome da lei, o ministro que hoje se posiciona bem contrário a isso, Marco Aurélio de Mello. Marco Aurélio de Mello, ele teve a capacidade de, em outubro de 2020, mandar soltar, determinar a soltura de uma pessoa chamada André Oliveira Macedo, famoso André do Rap. O presidente da Suprema Corte era Luiz Fux, que mandou cancelar imediatamente esse absurdo que foi cometido por Marco Aurélio de Mello, que hoje tem uma postura diferente, até crítica,
Mas foi um absurdo que ele fez. Em nome da lei, libertar, porque era uma prisão preventiva e já estava com muito tempo lá, então soltou. O ministro Luiz Fux, único juiz dali, determinou que fosse revogada rapidamente essa decisão, mas o André do Rep já estava solto e até hoje ninguém sabe dele. Ele comandava o tráfico para a Europa, do Brasil à Europa. Ninguém sabe dele. É assim que a justiça funciona. Nós temos que nos lembrar também de que existem muitos equívocos. Muitos equívocos. Temos que nos lembrar que existe um consórcio de mídia que apoia tudo que a esquerda faz porque leva muito dinheiro. Não é porque gosta, porque ama, que respeita, nada disso. Não respeita, não ama, sabe que é corrupto, sabe que é sujo, sabe que é imundo, sabe tudo. Mas como leva dinheiro, muito dinheiro, dinheiro com propaganda, dinheiro com patrocínio gigante, é dinheiro grande. Então, mente e engana o povo. E hoje quem assiste televisão não é a classe A nem B, é a classe D, é F. E é a grande maioria. E esse povo é enganado facilmente, porque esse povo não teve acesso aos estudos, a uma análise crítica. O que dá na televisão, deu na televisão para esse povo é verdade. Agora, aquele que estudou, que é esclarecido, sabe que 90% é mentira, ou manipulação de verdade, o que é pior ainda. Então, nós temos que realmente abrir o olho. E quem dera se o Brasil estudasse. Mas não, o Brasil e esse governo precisa de analfabetos e de pobres miseráveis. Porque quem ganha um pouquinho mais não vota em mim, disse Luiz Inácio Lula da Silva. É um reconhecimento de que ele precisa da miséria. Ele que diz que vai acabar com a fome dele, que eu me entendo por gente. E toda hora diz que tirou o Brasil do mapa da fome. Aí entra um novo presidente que não é como aconteceu o Bolsonaro, volta para o mapa da fome. Pois é, está tudo dominado, aparelhado. O IBGE está aparelhado, índice de pesquisas tudo aparelhado, o STF aparelhado, a Polícia Federal aparelhada, os órgãos todos aparelhados. E o Lula reage. Olha o que o Lula diz. Não aceitamos ser tratados como moleque. Ele está falando isso para o homem mais poderoso do mundo, para a nação mais poderosa do mundo. Enquanto Lula joga dama, Donald Trump joga xadrez. Enquanto Lula cultiva abóbora, o Trump abraça e domina a mais alta tecnologia militar, nuclear, científica, em todos os ramos da ciência. Lula é um analfabeto diante de Donald Trump. E o Brasil, pequenininho diante do gigante. Você comparar o Brasil com os Estados Unidos e o presidente do Brasil com o presidente dos Estados Unidos é a mesma coisa que comparar um campo de várzea com o Maracanã. Te choquei, é a verdade. Então, nós temos que abrir o olho. Aí vem o Fernando Haddad e diz, aqui no Brasil tem governo. Tem não, Fernando Haddad. Se tivesse, e ele fala isso com relação ao crime organizado. Aqui tem governo, ou seja, nós temos capacidade. Tem não, você não tem não, vocês estão aliançados, vocês não têm capacidade. Temos que nos lembrar que o vice-presidente da República atual, ele, antes de ser convidado a ser o vice-presidente, ele declarou sobre o presidente que foi eleito, não sei como, mas foi. Ele quer voltar à cena do crime. Você pensa que o Alckmin mudou de ideia com relação a isso? Que ele se equivocou? Que ele deveria pedir desculpas ao Lula, dizendo, eu me equivoquei, não é isso, não é verdade. Não, ele sabe
que aquele homem voltou à cena do crime e para se vingar do Brasil, porque ele foi preso e devia estar preso até hoje. Se não fosse a falha de dois homens chamados Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que deixou a bola quicando para os corruptos chutarem e fazerem um golaço, anulando todos os processos. Sabe por quê? Porque o conluio que houve, e não pode ter, grupo de Telegram ou de Instagram, ou sei lá, do Facebook, entre o magistrado e uma parte da demanda da ação ou das ações. O magistrado e o Ministério Público, o procurador na Justiça Federal é chamado de procurador na primeira instância, na Justiça Comum é chamado de promotor. Então o que acontece? No momento que ele foi descoberto por hacker que havia um grupo, a mim não me interessa o conteúdo, se vai ser periciado, se não vai. Se tem um grupo que participa, o juiz e uma das partes do processo, todo o processo tem que ser nulo. Ah, mas que então? Era para anular os processos do Lula? Se eu fosse ministro do Supremo Tribunal Federal, talvez votasse para anular. Mas só que eu tenho uma coisa que eu tenho que chamar a atenção, a sua atenção, para você não se equivocar. Desde 1830 isso acontece. Desde 1830. Então, era para anular todos os processos, porque quase todos existe esse conluio entre magistrados e o representante do Ministério Público. Já começa pelo desenho. Você, por exemplo, vai no tribunal do júri e você vê o presidente, que é o juiz, o magistrado. Você vê secretários, auxiliares, servidores públicos trabalhando ali, secretariando, ajudando, outros servindo um cafezinho, mas do lado direito do magistrado está o representante do Ministério Público, procurador, na segunda instância mesmo, na Justiça Comum ele é chamado de procurador. Então o procurador está ali. Olha, ora, ele ali não é fiscal da lei, ele é parte, ele representa uma das partes, que é o Estado, naquela ação. Então, quem fez esse desenho é um imbecil. Esse desenho, essa organização, seja lá por quem fez, não sei quando fez, talvez há centenas de anos, é um absurdo. O procurador, o representante do Ministério Público tinha que estar no mesmo nível do advogado de defesa, do defensor público ou do advogado. Porque não existe hierarquia entre magistrados e advogados, entre advogados e representantes do Ministério Público. São todos iguais, defensoria pública, todos estão no mesmo nível, porque se não for assim, tem uma distorção. Ainda que muitos magistrados tenham certeza que eles são superiores, não são. Eles têm um domínio só do campo, porque eles trabalham ali. Mas não são. O advogado tem que se portar e saber quem ele é. Porque tem muitos advogados que são frouxos ou despreparados e permitem que isso aconteça. Mas, então, o que acontece é que ali está um desenho distorcido da realidade. O que esperamos é que o brasileiro compreenda muito melhor em que país ele vive e quem o comanda. Interessante que a Bíblia diz que toda alma deve estar sujeita à autoridade, porque não tem autoridade que não venha de Deus, e as que existem, né, são Deus que designou, e se você faz o bem, você não precisa temer, porque os juízes, os magistrados, as autoridades que estão aí para dar o chicote a quem merece. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte, a Bíblia não está dando nomes, nem cargos, está falando de autoridade. Compreenda que essa autoridade é algo divino, isso vem de Deus. É Deus quem dá isso a seres humanos, homens ou mulheres, que vão exercer a autoridade recebida. E o primeiro que tem obrigação de respeitar a autoridade é aquele que a recebeu. O nome não importa, ele foi revestido, ele pode ser ministro da Suprema Corte, tem que respeitar a autoridade que ele recebeu.
Ele pode ser o presidente da República, ele tem que respeitar, pode ser diretor da Polícia Federal, ele tem que respeitar, ele pode ser delegado de polícia, o comandante de um batalhão, ele tem que respeitar. No momento em que ele negocia com vagabundos, com bandidos, com criminosos, de colarinho branco ou não, ele vendeu pedaço da sua autoridade, ele é desmoralizado, ele é esculhambado. Eu vi isso. Eu já advoguei para policiais que foram acusados de, justamente no caso da vovó da ladeira dos Tabajaras, no Rio de Janeiro. Vovó Ana. Vovó Ana, já nem me lembro mais o nome, acho que é isso. Ela já faleceu. E esses 3 policiais foram injustiçados, porque eles nunca estiveram na ladeira dos Tabajaras. O que aconteceu é que fizeram uma interceptação que estavam fazendo de um policial de grau superior e tinham 3 policiais no Morro Santa Marta. E esses 3 foram chamados para fazer um curso. E o batalhão de Botafogo designou-os para substituir esses 3. Eu peguei a gravação. E os bandidos telefonaram para acho que era um tenente, que estava na parte de baixo, e dizendo, questionando, brigando, reclamando, protestando. Quem são esses caras que estão aqui? Você não falou nada. Não, meu amigo. Aí o tenente, não, meu amigo. Não, meus amigos, eles estão comigo, fica tranquilo. Olha só, vocês. Ele xingava eles, tudo quanto é palavrão. Não, estão comigo, pode ficar tranquilo. Por causa disso, os meus clientes foram presos, expulsos, julgados injustamente. Eles nem sabiam de nada. Eles estavam substituindo os corruptos que estavam indo fazer o curso. E eu estive 2 vezes com o secretário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e disse para ele, o Estado cometeu uma grande injustiça contra aqueles policiais. E sabe por que fez isso? E eu disse, pela pressão da mídia, pela pressão da Rede Globo. Nós movemos ação contra a Rede Globo. Perdemos a ação. Porque o juízo achou que, por ser mídia, tinha liberdade de fazer o que eles pensavam. E que a culpa era da secretaria e do inquérito policial. Tudo envenenado por eles mesmos, pressionado por eles. Então, uma injustiça tremenda. Então, eu sei o que é isso. Bom, tantas coisas, né? Para encerrar, ficou bem longo, quero dizer o seguinte, a química entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva morreu, não existe mais. Porque, na verdade, ela nunca existiu. Trump sempre soube quem é Lula. Lula não se apresenta como uma pessoa honesta perante o mundo e nem perante o Brasil. Porque quem concorda com ele é porque recebe ajudinha, Bolsa Família, devia se livrar disso, trabalhar, progredir, prosperar, virar empresário, crescer, estudar, se esforçar, largar dessa trava, dessa maldição. Que Deus lhe abençoe. Ficou longo, mas fica o registro daquilo que claramente está acontecendo no Brasil. Espontâneo Canal, ou Espontâneo Channel, Augusto Miranda, José Augusto Miranda Machado. Compartilhe, espalhe, comente. Eu prometo que eu vou te responder. Um grande abraço. Fica com Deus.